Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Marabá. Estamos aqui recebendo o apoio do André, ele deve estar dormindo ainda, porque deve ser umas 6 horas da manhã. E para quem viu o vídeo anterior, a minha moto teve dificuldade para ligar de manhã e faltando 30 km para chegar aqui em Marabá, nós abastecemos e ela não pegou mais nem no botão de partida, nem no pedal. Ela pegou apenas no tranco e durante esses 30 km eu percebi que quando eu estava, por exemplo, numa ladeira e eu acelerava para tentar ganhar velocidade, ela dava uma engasgada e a gente teve que fazer esses 30 km a 50 por hora. Então, uma das possibilidades é que a válvula tenha ficado desajustada. E é isso que nós estamos fazendo agora. Alicapel concentrado aqui. Bom dia, pessoal. Colocando o motor no ponto. Já tiramos o tanque. Tá ali no canto. A válvula de escape já está aberta ali, né? A tampinha. Só um minutinho. Ah, você tá vendo o ponto. E assim vamos seguindo a saga da Transamazônica de Teneré. Vamos ver aí o que nós vamos conseguir fazer hoje. Sim, vai. Aí, pessoal, já clareou, uma válvula já foi regulada, a válvula de escape, e essa válvula aqui ela estava enforcada. E o André só rindo aqui da cara dos tenereiros. Que canal que é o seu, André? André Custom Bike, E você faz vídeo do quê? de moto, viajando pela região norte e nordeste de preferência. De moto custom. De moto custom, eu já tive diversas, Uhum. né? Então, eu digo que eu sou apaixonado por moto, mas o meu amor maior é pelas Harley. É, aqui tem ajudante também. A Sheila. Carinha dela. Agora vamos para a válvula de admissão. Forcada. Tá folgada, mas dentro do... Não, tava enforcada. A hora da verdade. Só tá puxando gasolina. É porque a placa de partida não... A placa de partida não permite ligar. Desse lado tá fechada a torneirinha. Eu fechei as duas. Vamos ver se tem alguma coisa no carburador agora. Algum ajuste. Ele deve estar dormindo ainda, né? Ou não, que ele tá com visita lá.
sem centelha. Podemos? Vamos. Ligado. Corta corrente. Gasolina. É, pessoal, estamos aqui já 6 horas, 6h15 da tarde, começamos às 6 da manhã. Ainda não conseguimos fazer a boneca ligar aqui. Já fizemos vários testes. As peças da minha moto, na moto do Lê, a moto dele funcionou com alguns testes. Aí, sabendo que a peça estava funcionando na moto dele, colocava na minha, não funcionou. Restou testar a compressão, que é algo que a gente já está desconfiando faz tempo, porque o pedal de partida não está parando onde deveria parar. Mas antes disso a gente viu outras coisas elétricas e estamos aqui na labuta em Marabá, dando trabalho pro André. Pra mim, não, quem tá dando trabalho é você. Você só tá observando, né? Deixa eu entender os números, espera aí só um minuto. 11 quilos daqui? Isso. Quilos por centímetro cúbico. Quadrado. Vai. Será que a pontinha só que entrou não resolveu? De novo. Tem um outro ponto, né? Tem... falar, né? Deixa eu tentar no pedal. Bora lá. Eu percebi que ela veio mesmo, né? Nada. Igual de pó. Muito bem. Não sabe mexer no celular. Veio uma moto, passava, o oi brilhava, um carro diferente, o oi brilhava. Agora o cara fala não, ué. Ele falou, ele disse assim. Tem os encaixes bem. Só tá desse lado o pino. São só dois aqui, né? Até que foi. Eu já tirei uma vez. Eu já apanhei. Nós temos eixo de comando, árvore de comando, né? As válvulas, admissão, escape, alojamento da vela, corrente de comando, guia. Aqui tem o tensor, por isso que chama acionador do tensor, porque aqui a peça que está aqui parecida com essa é o tensor. Aí o acionador do tensor pressiona a corrente para ela ficar sempre tensionada. Qual que é o passo agora aqui, né? Nós vamos soltar essa engrenagem da corrente do comando, soltar a árvore, que aí a gente tem que soltar esses prisioneiros para poder sacar o cabeçote daí. Nem tudo tá perdido. E o conhecimento que a gente tá adquirindo aqui, eu pelo menos, né? E consequentemente vocês. Rapaz, essa
Próximo passo, prisioneiro. Próximo passo, prisioneiro do cabeçote, pra gente poder sacar ele daí. Beleza, me dá a chave. Pode? Posso soltar a corrente. O que tá segurando? É o plástico do tensionador. Espera. Tiramos o cabeçote. Eita, o tamanho do bicho. Olha, tá cheio de sujeira. Pra ver ainda um pouquinho de marca do brunimento. Esse motor rodou bastante depois que foi feito, porque tem bem pouco marquinha de brunimento. Mas a princípio... A princípio ele tá em boas condições, né? A gente, em teoria, não tem nenhum problema aí no cilindro e no pistão. Depois a gente pode fazer um teste de compressão aí pra ver como é que tá. Agora olhar as válvulas, né? Agora vamos ver as válvulas. Tem óleo. A parte boa é que... É assentamento. É assentamento, né? Aqui, ó. Muita... Admissão, válvulas de admissão, válvula de escape. As válvulas estão queimadas, né? Principalmente essa aqui, ó, que era que estava totalmente desregulada. E a gente tem aqui, ó, um pouquinho de perca de compressão. Tá vendo essa região mais escura aqui, ó, que vazou compressão. Aqui tá tudo bom, tá vedado, tá bem vedado. A princípio é isso aí, depois a gente vai analisar com mais detalhes. Bom, pessoal, então agora nós pegamos o cabeçote da moto e o André tá nos levando no Assis, que é um mecânico que gentilmente foi até a casa do André com um compressímetro e a gente detectou que o cilindro, o motor não estava dando pressão. E ontem, tentando fazer a moto ligar no tranco, quebrei o chinelo. E paramos aqui na farmácia para comprar. Aí, ó, a situação. Então chegamos aqui na oficina do Assis. Ele está entregando umas motos. Hoje é feriado. Ele vai mesmo assim, vai abrir a oficina pra gente, para fazer o assentamento das válvulas. Enquanto isso a gente volta lá para casa do André para ir limpando as coisas que ficaram lá no cilindro e já ir agilizando o que pode ser feito por lá. Pessoal, furou a válvula aqui. Mas eu sempre fiquei os homens. Agora nós precisamos ver o que vamos fazer com essa válvula. Aqui tá tudo certo? Aparentemente tudo certo. Os rolos de assentamento tem sujeira, mas acho que limpo. Depois tem o brunimento aqui do assentamento de válvula com a sede na pasta. Agora nós vamos ver como que vamos arrumar uma outra válvula. O cabeçote já aguardando a retífica. Vamos passar aqui na orla. Como é que chama aqui, André? Orla Sebastião Miranda. Sebastião Miranda. Os restaurantes aqui. E ali no fundo é a praia. Praia do Tucunaré. Eu já tive o privilégio de visitar. Olhem aí. Quem lembra a vez que eu vim aqui, atravessei lá para a Praia do Tucunaré e depois voltei para almoçar desse lado aqui. Esse aqui é o rio Itacaiunas, que se junta ali embaixo com o rio Tocantins, aqui na orla de Marabá. Vai ventar um pouco. E olhem a lua. Não tem nenhum morador aqui que, tipo assim, eu cheguei e comprei uma casa hoje. Aqui é herança de tataravô, bisavô, avô, pai e filho, entendeu? Pode ter certeza disso. Todas essas casas aqui foram gerações e gerações. Ali tem uma imagem de Francisco Coelho, certo? Que foi o fundador. O fundador de Marabá. E é a origem. Como é que as mulheres lavavam roupa aí antigamente, na beira do rio. É, pessoal, já tá tudo encaminhado. Como a válvula não vai ficar pronta agora, o negócio é vir comer um hambúrguer aqui na Johnny Burger. Johnny Burger.
Fala pessoal, diretamente aqui de Marabá, tô aqui no Johnny's Burger, olha só o que eu vou comer agora. Esse aqui é o Turbo duplo. Turbo Duplo. E é o seguinte, eu vou deixar 10 adesivos aqui com o André. Os 10 primeiros que vierem aqui e pedir um hambúrguer, fale com o André que ele vai entregar o adesivo. Olha só, até fico escondido aqui atrás do hambúrguer. Valeu pessoal. E mais um dia se inicia aqui em Marabá. Chegamos aqui na terça-feira à tarde. Na quarta nós fizemos os testes elétricos. No fim da tarde fizemos o teste da compressão. Ontem, que foi quinta, nós desmontamos e verificamos o que poderia ser feito, né? Estamos esperando aí a válvula ou chegar ou ver se a gente consegue hoje uma nova válvula. Hoje é sexta-feira e estamos fazendo a limpeza aqui, ó, do pistão. Capel concentrado, concentração máxima. Posso passar uma chave de fenda aqui para tirar? Tirar o quê? A cola? Que cola? A cola do que ficou aqui. Aonde você quer passar a chave? E passando uma chave nessas marquinhas assim, ó. E eu ainda perguntando. Cara, o que você quer fazer com chave de fenda? Aí pessoal, cola tirada na unha. E aí, como que tá aí, ó? Tá em processo de limpeza. Tirei a maior parte das Krakatoa. Das Krakatoa que tava aqui, né? Pistão standard. Trabalho de limpeza feito com sucesso pelas mãos do mestre. Vamos ver o movimento aí. Liso e sem folga. Limpeza completa, liso, sem folga. Agora a junta também tá limpa. Tudo limpinho aqui. Agora o processo é a gente pegar o cabeçote assentado lá com as válvulas. A gente tá recebendo as válvulas, né? Sentar e começar a fazer a montagem. E pau na máquina. E mais um dia se inicia aqui em Marabá. As motos estão aguardando ainda a peça. A ideia é que ela chegue hoje, a válvula, lá para as 2, 3 horas. E olha esse dia aqui, pessoal. 7 horas, não são nem 7 horas, né? 7h10, olha esse sol. Vamos ali no mercado com o André e fazer alguma coisa no dia de hoje. Então pessoal, a expectativa é de que a peça chegue hoje, só que lá por umas 3 da tarde. Agora são 9 horas e nós vamos dar uma volta de moto aqui. Tô na NC do André. Ele tá aqui na frente com a Kawasaki. Dar uma voltinha aí pra aproveitar um pouco também mais da cidade aqui, né? Aproveitar que já estamos aqui. E essa aqui é a BR-230, Transamazônica. Se eu não me engano é aqui que tem uma onça. Uma onça de estimação. 52 bis. Defesa e proteção da Amazônia Oriental. Beleza? Dá um alô aí pro pessoal do canal. Pra vocês verem como são as coisas, né, pessoal? Eu acabei conhecendo o André
a partir do Genges lá de Manaus. Mais uma vez aí o Genges dando um apoio à distância. Eles foram lá para São Paulo e o Genges comentou que eu faria uma viagem pela Transamazônica. E o André mora aqui em Marabá. Falou pro Genges que quando eu passasse por aqui que era para entrar em contato com ele. E daí o que aconteceu? No dia que a minha moto deu problema, ela parou exatamente na frente da casa do André. Ela morreu ali e ali não ligou mais. E o André tá dando um apoio assim sensacional, que se não fosse a ajuda dele, provavelmente a gente não estaria no ponto que estamos hoje. Tanto de ir atrás da peça, foi ele que conseguiu uma válvula que tá vindo lá de Goiânia. O Le Capel tem essa válvula na casa dele e o sistema da GoLog tá fora do ar. Era para ser enviada na sexta e chegar na segunda. E daí o que aconteceu? Só ia poder ser postada a peça lá de São Carlos na segunda-feira, ou seja, ia chegar quarta ou quinta-feira aqui. Então se não fosse esse apoio dele, a gente provavelmente iria demorar muito mais para poder conseguir solucionar o problema da moto. Agora nós estamos aqui no Museu Municipal Francisco Coelho. André, conte-nos aqui o que é esse lugar. Aqui é o Museu Municipal Francisco Coelho, onde conta aí parte da história da nossa cidade, vários arquivos importantes, vocês vão ver agora, e como que começou o Marabá e a nossa região circunvizinha também. Legal. O mais utilizado, que é o Arquimedes, né? Arquimedes. E pessoal, aqui Serra Pelada. Mais recentes e os mais antigos também. Quando o coronel Aproveitamos que estamos aqui na cidade, já compramos um macho do parafuso do cabeçote, que a gente já percebeu que ele não está entrando muito fácil. Vamos passar agora aqui no Assis para ver a limpeza que ele já fez no cabeçote. E a previsão de chegada do ônibus é entre 2 e 2h30. Agora são 11 e pouco. E a loja do Assis está aqui, vamos ver se está aberta, né? Parece que tá. Bom dia. E aí, bom? Olá, Assis. Beleza? Beleza. E aí, como é que tá o cabeçote? Tá brilhando? Tá bom, né? É, assim, era a válvula mesmo. Era a válvula mesmo que... Tinha muita e assim, carbonização não, aí? Tinha demais da conta. A gente tirou aí o máximo. E aí assim, a sede aqui tá tranquila, entendeu? Tá Aí boa. é botando a válvula aí, assentando ela certinho. Você tirou e colocou no mesmo lugar, né? Assim, as 4 válvulas, até sempre faço assim, né? Pra justamente não mudar de posição. E aí, mecânico, peça certa? Ah, peça caprichada, ó. Made in Japan. Original. Original. Agora vai. Agora vai, estamos esperando o Assis aqui, ele gentilmente vai nos atender fora do horário do expediente, a oficina já fechou. Aí ó, a F Motos aqui em Marabá, para terminar de fazer o assentamento dessa válvula, e aí a gente vai lá pro André para terminar de montar. Como vai precisar passar cola na tampa do cabeçote, a gente não vai nem poder ligar a moto hoje. Na verdade a gente não sabe nem se vai conseguir montar tudo ainda hoje, mas vamos nos esforçar aí. Já dá começo com uma furadeira.
pessoal, tá cheio de água aqui, ó. Vocês colocou pra testar. Sequinho. Teste aprovado. Agora vai. Assis, mais uma vez, obrigado. Daqui a pouco não, quando a gente terminar, a gente traz a ferramenta aí pra você. É isso aí. Valeu! Eita. Bora, pessoal. Cabeçote pronto. Agora vamos ver se a gente consegue montar. Pessoal, já chegamos. O cabeçote retificado tá aqui. A válvula problemática está aqui. Aí, ó, que no caso foi essa daqui. O Assis também emprestou o torquímetro. E agora estamos iniciando o processo de montagem do motor. Bom, pessoal, então agora o Lê tá passando um pouco de junta. Junta líquida. Explique-nos aí, porque existe um consenso de que não se usa junta líquida nesse lugar, né? Sim, a técnica diz que nesse lugar, para se usar uma junta de alumínio, não é indicado o uso de junta líquida. Aqui é uma junta líquida, não é cola. E a junta de alumínio é essa daqui, ó. Só que nós não temos uma junta dessa nova. Então, como a gente não tem uma junta nova e a gente não tem como fazer nenhum trabalho de verificação da planicidade aqui, a gente vai usar a junta líquida nessa camada fina. Isso aqui é uma dica, porque muita gente erra a quantidade aqui por passar demais, achando que quanto mais junta, mais vai vedar, e não é verdade. Quanto mais junta, pior. Aqui é uma pelinha desse jeito aqui, ó, até mais fina. Eu tô passando em excesso para depois acertar a espessura aqui. Essa juntinha nessa quantidade aqui vai ajudar a gente eliminar qualquer imperfeição que a gente não tem condição de acertar aqui. Mas é essa pelinha aqui de nada. E é uma junta líquida específica, não é qualquer tipo de junta que se usa aqui. E aí nós estamos assim com um possível problema, porque esses parafusos aqui do cabeçote, 2 deles não estão entrando com tanta facilidade. Então a gente já comprou os helicóis e o macho, caso seja necessário abrir a rosca. São os 2 que vão desse lado aqui. Cabeçote no lugar, não consegui filmar porque as mãos estavam ocupadas, mas ainda faltam colocar aí os prisioneiros. A guia de corrente. O parafusinho, encaixa parafusinho. Não seja rebelde. Esse acho que é o mais chato de todos. Aqui já ficou. Até que tá indo, viu? Tá, né? Tá. Vai dar certo. Com carinho. Aqui já deu 15. E, pessoal, aqui vão 25 newtons metro. Regulamos com 15 para depois ir gradativamente aumentando aí o torque. Não foi, né? Não. Não gosto de ir tudo de uma vez. Prefiro ir de pouquinho e não assustar. E 20 já é bastante.
20. 20. 20. 25. Último torque, pessoal. 25. 25. Ufa, o parafuso perigoso foi. 25. Pronto. Não precisa testar mais não, tá bom. 25. Não, eu vou conferir, não, eu vou conferir. Eu tenho que conferir porque eu não posso dormir sem não conferir. 25. 25. Nem mexeu, só tô conferindo. 25. 25. Esse gosta de emoção. A hora do cabeçote. É, imagine um aprendizado aqui, pessoal. Tudo tem a parte boa e a parte ruim. Coisa de velho, não sei o que, salvou minha vida, cara. E é um alerta que a gente tem que fazer. E até aproveitar esse evento dia 6 de julho, para a gente fazer também mais uma conscientização aí a respeito da nossa segurança. Importantíssimo segurar com confiança esse parafuso que ele não pode cair aqui. Você preparou a chave? Sim, tá aí no seu... É aqui. Então, pessoal, motor no PMS, né? Pistão no ponto máximo superior, é isso? Ponto máximo superior. A engrenagem com as marquinhas. Aí o próximo passo, o eixo árvore com os câmbios para baixo, seriam todas as válvulas fechadas. Aí o próximo passo, alinhar as marcas da engrenagem do comando, da corrente, com a face do cabeçote. Esse é o primeiro passo. Então põe o parafuso. Aqui tá livre. Tá pegando a mola, sabe? A mola tá pressionada. Aí, é esse o caminho mesmo. Aí. Pronto. Peraí. Agora, tem que tirar esse parafusinho aqui, ó. Qual? Pra pôr o desmultiplicador. Peraí. Era só um pelinho de cachorro. Caramba. Ele tirou, agora ele tirou da ordem aqui, ó. Aí. Foi. Garoto! Pronto, foi. Você prefere estar em casa assistindo TV ou estar em Marabá fazendo o motor da Teneré à noite? Ouvindo uma moda sertaneja aqui, ó. Olha lá, já anoiteceu e nós estamos aqui. Eu prefiro estar aqui. E daqui a pouco eu vou comer um hambúrguer lá no Johnny's Burger. Vai. Isso aqui, ó, é só quando você põe a moto na estrada. No sofá de casa, nada disso acontece. E isso aqui é uma coisa que vai ficar para minha história pessoal. Em Marabá, eu fiz o motor de uma Teneré. Baita currículo, hein? Tá evoluindo aqui, pessoal. Lecaperites já pôs o carbura. Cabo do descompressor instalado. Cabo do
Conta-giro trocado. Já tá ganhando aparência de 0. 8 horas da noite. Aí, ó. Já tá tomando corpo. A compressão aqui já tá boa. Já demos uma pedalada, não para ligar, né? Mas o pedal já para no meio. Bom, pessoal, então esse vídeo vai terminar por aqui. Tá faltando só colocar o tanque e ligar a parte elétrica. Temos que esperar a cola secar antes de dar a primeira partida. Mas a princípio tá tudo certo e vocês vão descobrir se a moto vai ligar só no episódio que vem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem um like. Se não forem inscritos, se inscrevam. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @thnoronha e Lecapel. Valeu e fui! All those little moments, the bus you didn't catch me looking